A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Santa Maria II, os demais irmãos e irmãs também que posteriormente estarão assistindo este vídeo. Nós estaremos gravando neste momento o nosso estudo bíblico para a nossa escola dominical, né? Vou estar tirando um estudo, então, lições para o grupo do discipulado, série Pão e Vida, do bispo Paulo Lockman, né? Vou estar usando essa revista e que ela tem um estudo que me chamou muita atenção, né? Que fala sobre a precipitação, né? Tem muito a ver nesse momento que nós estamos passando de muita angústia, muita ansiedade por causa da enfermidade do coronavírus, né? E eu acho que esse estudo, então, ele vem bem a calhar. Nós estaremos, então, meditando sobre a precipitação. Em Provérbios, no capítulo de número 19, o versículo de número 2, a palavra do Senhor, então, vai nos dizer assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas consequências, sem buscar a Deus. Esta é uma das causas do sofrimento de muitas pessoas. A palavra precipitação vem de precipício, abismo, perdição, ruína. A Bíblia diz que quem age precipitadamente é louco. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Em Provérbios de número 14, o versículo de número 29. Um grande historiador grego chamado Heródoto disse: a precipitação é a mãe do fracasso. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Em Provérbios, o capítulo de número 29, o versículo de número 20, né? Veja os danos que pode causar a atitude de ser precipitado, a atitude de quem é precipitado. Repetindo, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele, né? Quantas das vezes, amados irmãos, nós ouvimos alguma coisa de alguém sobre outras pessoas, não temos certeza, não vamos conferir para ver se isso é verdade e logo já saímos comentando, logo já saímos espalhando. Isso acontece muito e às vezes aquilo sequer é verdade, chega ao conhecimento de outra pessoa, de outro irmão, seja da igreja, ou acontece também às vezes fora da comunidade, né, num trabalho, no colégio, e isso causa constrangimento, isso causa inimizade, isso causa, amados irmãos, sofrimento para a pessoa. E o que acontece? Às vezes nem é verdade. Eu lembro que na cidade vizinha aqui, alguns anos atrás, espalhou-se um boato de uma certa mulher, né? As pessoas se revoltaram com aquilo, foram lá e mataram aquela mulher, e na conclusão da história era uma inverdade, aquilo não tinha acontecido, né? Todavia custou a vida de uma mãe de família, uma filha ficou órfã, né? Por causa de boato, por causa de, amados, uma fofoca que foi inventada. Então, amados, ser precipitado, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se precipitar, seja numa atitude, ou seja, até mesmo com as palavras da nossa boca, né? Ou seja, ser medíocre, né? Não ser longânimo. Então, é isso que nós queremos aprender neste estudo para a nossa escola dominical. A Bíblia diz que há mais esperança para o louco do que para o que fala precipitadamente. Devemos vigiar frequentemente as palavras que saem da nossa boca. Cada palavra por nós referida produz consequência no mundo espiritual, né? Você sabia que as palavras elas podem também produzir, né, consequência na vida espiritual de uma pessoa, no mundo espiritual? Nós podemos liberar palavras de bênção e podemos liberar também palavras de maldição. A palavra do Senhor diz que do mesmo manancial não pode fluir dois tipos de água, uma doce e uma amarga. Por isso, os lábios do cristão têm que ser lábios que profetizam, que pronunciam palavras que venham edificar, palavras que venham, servir para abençoar a vida dos outros. As palavras têm muito poder e muitas vezes são responsáveis por tremendas restaurações ou terríveis destruições.
Satanás quer o tempo todo fazer-nos tomar decisões precipitadas, gerando conflito e problemas em nossas vidas. Embora este tema pareça simples, ouso dizer que é mais sério do que parece. Isto porque, quando agirmos de forma precipitada, estamos sujeitos a errar e, sobretudo, ir contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isto no livro de Romanos, o capítulo de número 12, o versículo 2. E tudo aquilo que me afasta dela me conduz a caminhos escabrosos. Escolhas simples do dia a dia podem trazer consequências desastrosas quando as fazemos sem orar a Deus e sem sua orientação. Vejamos alguns exemplos. Estabelecer uma sociedade com alguém, né? Ou seja, tomar a decisão precipitada de montar um negócio sem orar, sem ter boas informações, né? Muitas sociedades quebraram, amigos se tornaram inimigos, né? Traíram-se entre si, amados, porque faltou uma orientação, faltou uma busca maior, né? Se aquela vontade, se aquele negócio vinha de Deus ou não. Emprestar cheques ou nome, né? Também muitas pessoas aí, amigos, emprestaram cheques e aí tem aquela história do calote, acabaram tornando-se inimigo, tudo por quê? Por falta de uma orientação, de uma meditação, né? Para saber se era a vontade do Senhor ou não. Servir de fiador de um imóvel, a Bíblia diz que tem que se tomar cuidado com essa questão de ser fiador de alguém. Fazer uma ultrapassagem de carro em momento não oportuno. Pedir demissão do emprego fora do tempo de Deus, isso também já andou pegando algumas pessoas, né, que se empolgaram, acharam que deveriam abandonar os seus empregos, talvez por algo que ainda estava por acontecer, algo que não estava bem definido e ficaram desempregados, sofrendo, né, durante bastante tempo, pessoas que têm o seu aluguel, têm a sua família para sustentar. Então, é necessário não ser precipitado em coisas importantes, em coisas sérias, né, não ser precipitado em momento nenhum de nossas vidas, mas orarmos ao Senhor, esperar uma resposta da parte de Deus. Sair da igreja onde Deus me colocou, Hebreus 10, 25, né? Isso acontece muito, às vezes as pessoas se precipitam, alguém vai e chama, a pessoa abandona o seu ministério, abandona o lugar que o Espírito Santo lhe colocou para que ela possa produzir fruto, e ela vai e depois torna-se uma árvore morta, uma árvore infrutífera, e fica amargurando, né, o porquê daquilo ter acontecido, o porquê, né, de Deus não ter honrado. O apóstolo Paulo certa vez quis fazer uma viagem, mas o Senhor o impediu, né? Ele tornou a orar e aí Deus lhe deu uma nova direção. Passa a Macedônia, teve uma visão, né, de um varão então dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Então nós precisamos orar, estarmos muito convictos se, amados, o que nós estamos para fazer vem do Senhor ou não. Às vezes amigos querem nos tirar do caminho que o Senhor nos colocou. Ter amizade é muito bom, né? Mas nós temos um chamado com o Senhor nos coloca e nos planta no lugar para produzirmos nosso fruto, e às vezes nós estamos indo de vento em popa, Deus está nos honrando e a gente vai seguir a cabeça dos outros, e às vezes é um convite que às vezes pode ser até maligno, né? Quando não é apenas da carne, desejo da carne. Entregar o ministério que Deus me confiou, 2 Pedro, né? O capítulo de número 1, o versículo 10, o versículo 11, vamos ver lá o que está falando, então, 2 Pedro, amados irmãos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11, vai dizer: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, né? Então, amados irmãos, quando nós procuramos, né, com diligência, confirmar a nossa vocação, nós não vamos tropeçar, é o que diz Pedro. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor, então, perdão, amados irmãos, não é 1, é 2 Pedro, tá? Capítulo de número 1, o versículo 10 e 11, tá? Então é isso que está em 2 Pedro.
amados irmãos, mudar de cidade, né? Às vezes a gente faz uma mudança, estamos num lugar, amados, e não buscamos ao Senhor, e ali a gente é bem sucedido, e vamos para outro lugar e passamos aperto, passamos dificuldade. Um exemplo bíblico, amados, disso é o exemplo da Noemi, né? A Noemi, a sogra de Ruth, né? Foram peregrinar em terra moabita e em 10 anos perderam tudo, e não somente, amados, aquilo que possuíam materialmente, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos e ficou amargurada, e depois queriam até que lhe trocassem o nome. Não me chame mais Noemi, mas Mara, porque cheia parti e vazia retornei, né? Então, até na troca de cidade, nós precisamos orar ao Senhor para saber se esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Romper ou iniciar um relacionamento, né, amados? Então isso também é uma coisa muito séria, porque já existem pressupostos, né, para dentro do casamento. O namoro é diferente, o namoro realmente é para se conhecer, né? Mas dentro do casamento, então, não pode haver, então, esse rompimento de relacionamento, a não ser por ato de imoralidade ou por morte, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele odeia o divórcio. Só pode haver o divórcio, então, se for por imoralidade, não que deva haver, né? Mas como o Senhor Jesus vai dizer, Moisés permitiu por causa da dureza do coração dos homens, mas a vontade do Senhor que haja o perdão, né? Ou então que seja até que a morte os separe. E o noivado, o namoro, é realmente para as pessoas se conhecerem, havendo incompatibilidade. Então, é melhor, amados irmãos, que se separem enquanto há tempo, né? Porque o casamento amados irmãos, então, algo muito sério, algo feito, né? Um contrato entre 2 pessoas feito na presença do Senhor e que não deve ser quebrado. Por mais simples que esses exemplos possam parecer, sempre redundarão em consequências importantes em nossas vidas. Em tudo, devemos refletir bastante, pedindo sempre uma palavra de testificação para Deus e conversando com pessoas maduras espiritualmente, né? Se nós acharmos pessoas que sejam, de fato, maduras espiritualmente, então nós podemos ter aí, né, alguém que buscar orientação, alguém que nos oriente, mas devemos também tomar cuidado com pessoas que não estão preparadas para que essas pessoas não nos coloquem no caminho errado. Vocês devem se lembrar do que aconteceu então com o Roboão, filho do Salomão, né? Ele foi tomar conselho primeiro com os anciões do seu pai, após a morte do seu pai, e o que acontece? Ele, depois de tomar conselho com os anciões do seu pai, ele reuniu seus amigos, né, ali de infância, de criação, e foi tomar conselho com eles. E o conselho deles não foi bom. Em vez do Roboão seguir o conselho ali dos sábios do seu pai, o que acontece? Ele resolveu seguir os seus amigos, e com isso houve a divisão, né, do reino de Deus, as 10 tribos do reino do norte, e as 2 que ficaram, ele ficou com apenas 2 tribos para que ele pudesse então reinar, o rei, formando assim o reino do sul. Tá? Então, precisamos tomar muito cuidado a quem nós vamos pedir conselho, né? Devemos procurar pessoas que sejam realmente idôneas, comprovadamente idôneas. Sara e Abraão agiram precipitadamente quando pensaram que Agar poderia gerar o filho da promessa. Isso em Gênesis, no capítulo de número 16, o versículo de 1 a 6. O resultado disso é que Ismael tornou-se pai dos árabes, e Isaque pai dos judeus. Este é um conflito que se estende de geração em geração. Esaú também se precipitou, vendendo seu direito de primogenitura. Isso no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, do versículo de número 27 a 34. José, por falar sem refletir, acabou suscitando inveja, né, entre os seus irmãos. Os irmãos, vocês devem se lembrar, né, que o venderam para que ele fosse escravo no Egito, tentaram contra a sua vida, lhe lançaram numa cova, ele não morreu porque não tinha água, né, em si. Tudo isso porque ele se precipitou ao contar, né, o sonho que Deus lhe havia dado para os seus irmãos, e os seus irmãos, tomados de inveja, não compreendendo o projeto de Deus, tentaram contra a vida ali, então, do amados irmãos José. Isso está em Gênesis, no capítulo de número 37, do versículo 5 ao versículo 11. Concluindo, então,
Quando passamos por dificuldades, ficamos tentados a agir de maneira precipitada. Mas qual a ordem do Senhor para essas ocasiões? Aquietai-vos, parar e esperar. Então, em ocasiões, amados irmãos, em que nós estamos passando por dificuldade, que nós estamos em alguma crise, nós devemos nos aquietar, nós devemos parar, tranquilizar o nosso espírito, nós devemos esperar no Senhor. Assim diz a palavra, então, no Salmo de número 46, o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Já o Salmo de número 27, versículo de número 14, vai nos dizer assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porquanto a ira do homem não produz a justiça de Deus. Palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 1, o versículo 19 ao versículo de número 20. Nós vamos encerrando então esta lição, É uma lição muito pertinente para os dias atuais, É uma lição muito boa, muito importante, nos ensinando, amados irmãos, sobre a precipitação. Nós não devemos nos precipitar em momento nenhum da nossa vida, Agora, a nossa economia, amados irmãos, provavelmente passará por um momento, de abalo, porque já tem alguns dias que as lojas estão fechadas por conta desta pandemia, desse coronavírus, As igrejas também fecharam, ou seja, algumas pessoas ao retornarem vão enfrentar dificuldade com as suas notas a pagarem, com as suas notas fiscais vencidas, dificuldades com pagamento de funcionário, e quando isso acontece, lamentavelmente, há casos de pessoas que elas se desesperam, há casos de pessoas que elas pensam até em suicídio, quando elas quebram. Mas nós devemos sempre esperar no Senhor, nós devemos nos levantar, nós devemos, amados irmãos, começar de novo com a ajuda de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu lembro que eu li um livro no passado, E este livro no passado, ele contava a história de um homem que ele perdeu todo o seu negócio e ele ia se suicidar porque ele tinha muitas contas para pagar, E aí um pastor lhe visitou, um pastor foi lá, trouxe paz ao seu coração, trouxe uma mensagem de edificação e ele organizou a sua vida, ele venceu. Passado um bom tempo, o que acontece? Houve uma catástrofe naquela cidade e aquele homem tornou pela uma segunda vez a perder o seu negócio. E o pastor, preocupado com ele, voltou lá, falou: tenho que ir visitar aquele homem, porque da primeira vez ele já pensava em se suicidar e ele certamente vai pensar de novo. E quando ele chega lá, ele encontra aquele homem em paz, aquele homem tranquilo, e ele fala: você não se desesperou dessa vez? Ele disse: não, pastor, eu aprendi da primeira vez que foi me ensinado. Agora eu já desenvolvi a minha esperança no Senhor, a minha fé no Senhor, e eu sei que eu posso recomeçar a minha vida novamente, porque como Deus me ajudou da primeira vez, o Senhor há de me ajudar na segunda vez também, Então que nós venhamos a ter esperança, amados. Às vezes nós vamos passar por alguma luta, alguma tribulação, mesmo que seja momento de enfermidade. Eu lembro que há anos atrás eu trabalhei com um rapaz, e esse rapaz ele era homossexual, E quando estava assim aquele assunto da AIDS, mais assim, efervescente, então, e aí aquele rapaz que trabalhava lá, ele pegou e falou: se eu pegar AIDS, eu me suicido, eu me mato, Então, veja, hoje em dia, amados irmãos, tem pessoas aí que conseguem viver tendo um bom padrão de vida, mesmo sendo soro positivo, Ainda não se achou a cura, Deus permita que se ache daqui para frente, mas já há remédios que a pessoa pode hoje em dia viver bem, não é mais naquela época lá, entendeu? Então, de 80 e pouco, quando surgiu, que a pessoa definhava, que a pessoa passava muito mal e morria em algum tempo, Agora não, agora já se pode conviver. Então veja quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas que se tivessem esperado, teria entrado naquela fase de você conseguir conviver bem com a enfermidade. Agora temos aí uma outra enfermidade assolando as pessoas, mas nós não devemos entrar em pânico, nós não devemos nos desesperar. Daqui a pouco isso vai passar, logo vai se descobrir a cura, logo nossas vidas vai voltar ao normal.
mal, né? Tem as pessoas idosas precisam se resguardar no seu lar, mas aí as pessoas ficam ansiosas, elas querem sair, elas querem ir para a rua. Eu tenho visto nos vídeos aí diversos idosos na rua, mas se houver uma contaminação agora, ainda não tem hospital suficiente, não tem respirador suficiente, mais para frente já estará folgado e a chance da pessoa ser curada, dela se recuperar, será muito maior. Por isso nós precisamos, amados, aprender que não devemos nos precipitar, mas esperar no Senhor, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu encerro da mesma forma que eu iniciei com o versículo 2 do capítulo 19 de Provérbios, que vai dizer: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter um domingo de prosperidade, com seu almoço no seio familiar, né? E que você possa sentir paz de Deus no seu coração neste período, porque logo vai passar, né? Cantares de Salomão traz essa mensagem pra gente, né? O inverno passou e agora as vinhas estão em flor, já se exala o bom cheiro, o tempo de cantar chegou, né? Perdão, ficar assim comovido mediante a palavra do Senhor, né? Mas é a presença de Deus nas nossas vidas, né? Então, amados, Deus trará de novo o tempo de louvor nos lábios da igreja, no lábio da nação. Espera no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigado.